uma das doutrinas, né, mais difíceis das pessoas aceitarem é o fato de Deus operar a salvação em nossas vidas e que isso não depende de nossos méritos, que isso não depende do nosso esforço, que isso não depende da nossa capacidade. A grande verdade é que o homem, de alguma forma, ele quer fazer parte da salvação. A grande verdade é que, de alguma forma, as pessoas tentam fazer com que a salvação seja resultado de alguma coisa que ela produziu e que esta coisa que ela produz ou produziu possa gerar em Deus uma aceitação e essa aceitação faça com que ele seja recebido diante de Deus. O fato é, ele quer fazer parte dessa salvação, como sendo um tipo de ajudador. E quando nós, por meio da palavra, entendemos que a salvação do início até o final é uma obra completa da obra de Deus e que isso não depende de nós, quando nós entendemos essas coisas, para alguns isto é confortante. Para aqueles que entendem o poder de Deus e o verdadeiro significado dessas coisas, isso é um alívio. Mas para aquele que quer fazer parte, da salvação, aquele que quer se achar o agente da sua salvação, ele tem muita dificuldade de entender isso. Para ele é muito mais fácil ele acreditar que um dia, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer, ele vai servir a Deus. Muitas pessoas, hoje, muitas pessoas falam assim, quando é ministrado o evangelho para elas. Hoje eu não quero, quem sabe um dia, eu vou, mas hoje não é o meu momento. Como se ela tivesse o poder de escolha, em algum momento da vida dela, ela escolher se quer ou não quer a Deus. Só que atribuir a nossa salvação e o fato de servirmos a Deus ao fato de uma vontade que seja gerada em mim é uma ignorância tão grande, porque a pessoa acha mais fácil ela, em algum momento da sua vida, ela em si mesma ser convencida de seus pecados e servir a Deus, do que acreditar que aquele que nos convence de nossos pecados e nos leva até Ele é o próprio Deus, que é uma obra totalmente dele. Então, se a gente pensar que a salvação fosse resultado do fato de eu buscar a Deus, ou seja, uma iniciativa minha, de em algum momento da minha vida eu buscar a Deus, a grande verdade é que se dependesse da gente, todos nós seríamos condenados. Isso é fato. E por que todos nós seríamos condenados? Porque na palavra de Deus fala que não há quem busque a Deus, que não há quem entenda. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Então nós não buscávamos a Deus, nós não tínhamos interesse nenhum em Deus, porque nós tínhamos uma natureza totalmente pecaminosa e inclinada a uma vida de pecado. Então, a palavra de Deus, em Efésios 2:8, fala assim, porque pela graça sois salvos por meio do quê? Da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, se nós estamos firmes, se nós recebemos essa salvação, nós não devemos nos gloriar disso como se isso fosse um fruto ou um resultado do nosso esforço. Mas isso é resultado da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, que é riquíssimo em misericórdia, de ter nos salvado. Lá em Tito 3, ele vai falar que a nossa salvação não é pelas obras de justiça que nós tivéssemos feitos, mas sim pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz por nós.
Então, quando nós pensamos em salvação, nós temos que pensar em uma obra completa, realizada por Deus, por meio do teu Filho, e operada em nós por meio do teu Espírito. E nós a recebemos por meio da fé. E nós vamos ver que tudo isso depende da graça, depende do favor de Deus, e Ele nos nutrindo, e Ele nos sustentando, para que possamos continuar firmes na fé. Gostaria